Eu gostaria de chamar o nosso colega Ricardo, do CICEJUF, para vir para a mesa, ele está nessa mesa, e pedir a permissão do Ricardo para que o doutor Guilherme possa entrar primeiro. Tudo bem, Ricardo? Então, muito obrigado, Ricardo. Queria registrar, então, a presença do doutor Guilherme Feliciano, que é juiz do trabalho da 15ª Região, no Fórum de Taubaté. É conselheiro do CNJ, hoje comanda a questão do Fórum Permanente de Carreiras, coisa que é muito importante para a nossa categoria. E eu queria agradecer a disponibilidade dele de estar nesse evento conosco e falar um pouco aqui do currículo do Dr. Guilherme, né? Dr. Guilherme é professor associado da Faculdade de Direito do Trabalho da USP, livre docente em Direito do Trabalho, doutor em Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, juiz do trabalho da 15ª de Taubaté, como eu já disse, doutor em Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, pós-doutor da Universidade de Coimbra, coordenador do curso de especialização pós-graduação Lato Sensu em Direito do Trabalho da Unital, extensão universitária em Economia Social e do Trabalho pela Unicamp, foi presidente da ANAMATRA, vice-presidente da ANAMATRA e da MATRA 15, juiz auxiliar da Vigilância Judiciária TRT da 15ª Região, membro vitalício da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro da Academia Taubateana de Letras, cadeira número 18, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direito do Trabalho, de 2005 a 2010, professor da Universidade de Taubaté, parcerista, vereador, e uma pessoa, os servidores do Judiciário, são muito gratos pela sua, hoje, a sua titularidade no Fórum Permanente de Carreiras, e devemos registrar aqui o empenho dele, né? Acho que algumas conquistas é importante registrar, que foi as suas habilidades políticas, a sua trajetória, a sua especialidade em compor, né? Que acabou construindo algumas alternativas para o conjunto dos servidores do Judiciário. Então, seja bem-vindo, doutor Guilherme, e o senhor tem 20 minutos para dispor sobre esse tema que o senhor se dispôs a estar conosco na manhã de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Aristeia. Um bom dia a todas e todos. Espero que estejam me vendo bem e me ouvindo bem. Sim, doutor, está vendo e ouvindo. Então, tá bom, eu agradeço. Eu, infelizmente, por conta desse pequeno atraso, tive que vir para a estrada por conta de um outro compromisso. Então, os senhores verão, eventualmente, o cenário balançando um pouco. E eu me desculpo por isso, é que realmente foi impossível evitar diante desse pequeno atraso. Mas é uma satisfação estar aqui, é uma honra participar, ainda que virtualmente, deste evento e desta mesa, e, sobretudo, para tratar de um assunto tão relevante e tão importante, eu diria, na perspectiva da minha carreira e também na perspectiva da minha vida pessoal, que é a questão das pessoas com deficiência e da sua inserção no contexto da sociedade em geral e, evidentemente, naquilo que me diz respeito, no contexto do Poder Judiciário Nacional. Como o tempo é bem curto, eu vou
me concentrar nesse segundo aspecto, referindo algumas políticas do Conselho Nacional de Justiça, na verdade, as principais normativas, referindo muito particularmente a Resolução 629, que foi aprovada este ano e para a qual eu tive a ocasião e a honra de ter sido designado relator, a partir de uma demanda que, inclusive, chegou a mim por livre distribuição, e aí são estas casualidades da vida que talvez não se expliquem senão pelo reconhecimento de que alguém puxa as cordas neste mundo tão grande, né? E neste universo de causalidades muitas vezes ignoradas. Enfim, esta matéria, este tema veio justamente à minha relatoria. Já vão entender por que é que eu digo da pertinência deste tema com a minha vida pessoal. Muitos de vocês talvez já saibam, mas eu já vou dizer aqui na sequência. Então, vou. Como está na estrada, vai oscilar. Tratar da resolução meia de cooperação técnica e o Ministério dos Direitos Humanos, com a ministra Macaé, exatamente sobre a implantação do instrumento de funcionalidade brasileira modificado, o IFM, o IFPM, que será utilizado exatamente para a avaliação biopsicossocial das pessoas com deficiência no âmbito do Poder Judiciário. Ainda estão me ouvindo? Desculpem. Estamos sim, doutor. Deu uma oscilada, e se for o caso do senhor desligar aí manter o som e desligar a imagem, né? E aí talvez melhore a qualidade do áudio aí. O áudio está ruim? Não me ouvem bem? Não, houve uma oscilação em algum Tá. momento. Não sei se foi problema de sinal de internet. Ok, bom, eu estava dizendo então apenas dos meus enfoques. Eu vou tratar basicamente das normativas do CNJ a respeito do tema, vou tratar muito particularmente da Resolução 629 de 2025, e eu dizia que por uma dessas casualidades que não se explicam senão pelo reconhecimento de desígnios maiores, né, veio exatamente para a minha relatoria. Nisso eu dizia que vou introduzir tratando de como esta questão da deficiência chega na minha vida. Vou tratar também de um acordo de cooperação que foi celebrado na quinta-feira última entre o CNJ e o STF para a implementação do instrumento de funcionalidade brasileiro modificado para as avaliações biopsicossociais no âmbito do Poder Judiciário. Quero também falar do grupo de trabalho que foi instituído a meu pedido pelo ministro Barroso para elaborar uma política nacional para a saúde, segurança e meio ambiente do trabalho nos tribunais do país, e neste contexto vou falar da questão que a palestrante anterior reportava, que é a questão das perícias e de como isso pode ser constrangedor, e encerraria falando desta política nacional do Poder Judiciário para as pessoas com deficiência, que se aproxima, né, já está elaborada, e a minuta entrou em pauta recentemente e acabou saindo a pedido do ministro Campbell, que quer examinar alguns aspectos, mas está praticamente pronta e deverá ser votada provavelmente nas próximas sessões. Bom, eu então começo dizendo de como esta questão chega, enfim, na minha vida. O meu irmão, e muitos de vocês talvez saibam disso,
que faleceu há cerca de 3 anos, o meu irmão era pessoa com transtorno do espectro autista. Meu irmão era pessoa com TEA, portanto, nos termos da lei Berenice-Piana, pessoa com deficiência. O meu irmão, e eu também sempre gosto de ressaltar esse aspecto, foi uma pessoa que poderia ter, quem sabe, revolucionado um segmento da técnica ou da ciência, ou, quem sabe, feito fortuna no âmbito de uma empresa, porque ele era genial. O meu irmão, ele tinha a capacidade de, por exemplo, redigir cadernos inteiros em código, sendo que essa é a nossa suspeita, porque os códigos até hoje não foram exatamente decifrados, mas a nossa suspeita é que ele fizesse isso a partir de uma progressão aritmética em que a primeira letra da palavra equivalia à letra efetiva mais um, ou seja, a letra seguinte, se fosse A seria B, a segunda letra, a letra original mais dois, então se fosse A seria C, e assim subsequentemente. Só que ele fazia isso escrevendo, né, como se fosse uma linguagem corrente. Escreveu cadernos e cadernos, quase uma dezena de cadernos com esses códigos. Ele era capaz de dizer o dia do nascimento, o dia da semana em que qualquer um de vocês nasceu, bastante que vocês lhe dissessem o dia do mês, o próprio mês e o ano, como se ele tivesse o calendário todo do século na sua mente. Isso é muito comum no transtorno do espectro autista. Geralmente, esta neurodivergência vem acompanhada de outras neuroatipicidades. No caso do meu irmão, também havia a esquizofrenia e havia exatamente a superdotação, que também é uma neurodivergência, é uma neuroatipicidade. Não é? Só que o meu irmão descobre este quadro, na verdade, os meus pais descobrem este quadro no início da década de 80 do século passado. Muito pouco se sabia no Brasil sobre transtorno do espectro autista. Não é? Era uma novidade para muitos psicólogos, psiquiatras, de modo que o meu irmão foi muito medicado, talvez exageradamente medicado, fez terapias violentas, até mesmo eletrochoque, porque nada se conhecia a esse respeito. Era uma época de muitas trevas sobre o tema, e o meu irmão, portanto, com toda essa capacidade que eu mencionei a vocês, não terminou o ensino médio. E eu falo, portanto, não apenas do que se perdeu em relação a ele, que poderia ter tido muitos outros acessos, não fosse o momento e o atraso do país à altura em relação à questão do TEA e, é claro, em relação à questão das deficiências de uma maneira geral. Mas eu falo também do que se perdeu na perspectiva da sociedade, porque, repito, era um cidadão genial que não foi absolutamente aproveitado para efeito algum. E, pensando exatamente no caso do meu irmão, nós compreendemos bem qual é a diferença entre uma doença e uma deficiência, nos termos da própria Convenção de Nova York, que sabemos todos já foi internalizada no ordenamento jurídico brasileiro e foi internalizada, inclusive, com um novo rito introduzido pela Emenda 45 de 2004, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, e, portanto, suas normas, as normas da Convenção de Nova York, têm status constitucional no Brasil. São normas constitucionais, embora não integrem o texto da Constituição. Não é? É o que nós chamamos de bloco de constitucionalidade, para que tenhamos uma percepção da grandeza e da importância desta regência normativa. Pois bem, a partir do que está na Convenção de Nova York e na própria Lei Brasileira de Inclusão, resta muito claro que a questão da deficiência diz muito mais com a sociedade do que com a pessoa com deficiência.
A deficiência diz muito mais com as barreiras que a sociedade apresenta para essas pessoas em virtude da sua condição, condição que não necessariamente almeja ou busca uma cura, como é o caso do transtorno do espectro autista. É uma condição com a qual se há de conviver. É uma condição humana, de modo que, se pessoas como meu irmão, com a genialidade que ele tinha, não conseguem completar o ensino médio, e hoje, felizmente, já não é assim, e não conseguem ter uma vida útil na sociedade, o problema não é das pessoas. Esta deficiência é da sociedade, que apresenta para essas pessoas uma série de barreiras, e muito especialmente barreiras atitudinais, que não permitem que elas cheguem onde podem chegar. Por isso, repito, é que quando estamos tratando destas questões, não devemos pensar em doença nem em cura, porque estamos tratando de uma categoria completamente distinta. Temos de pensar em uma condição para a qual a sociedade precisa estar adaptada. E temos de pensar, portanto, em caminhos para derrubar estas barreiras físicas, atitudinais, que muitas vezes impedem o pleno acesso dessas pessoas a serviços públicos e, inclusive, a postos, a cargos, funções e empregos públicos. E é este o ponto da Resolução 629 de 2025. Bom, para falar um pouco, então, das normativas do Conselho Nacional de Justiça a este respeito, há, como eu disse, uma política, se não várias políticas do CNJ, cada qual com o seu foco para as pessoas com deficiência, inclusive na perspectiva, digamos, da atividade fim ou da atividade finalística, ou seja, do exercício da jurisdição e do juiz como agente promotor dos direitos da pessoa com deficiência no contexto da sociedade, e também na perspectiva, digamos, da atividade meio, ou na perspectiva de um olhar para dentro, no sentido de tornar o próprio judiciário mais acessível para pessoas com deficiência que integrem os seus quadros como magistrados e servidores, ou que estejam, de alguma maneira, vinculados aos seus serviços, como estagiários, aprendizes, terceirizados, e o acesso do próprio jurisdicionado, que está ali para buscar outros direitos que, eventualmente, não tem nada a ver com a sua condição de deficiência, vai buscar, por exemplo, um direito trabalhista, ou vai buscar direitos relacionados ao direito de família ou ao direito do consumidor, mas ele precisa ter acessibilidade para ele chegar à sala de audiência, a necessidade de uma rampa, eventualmente de um elevador, se eu estiver pensando em uma deficiência que diga respeito à mobilidade. E, nesse sentido, há que se prover também este tipo de acessibilidade. Bom, diante disto, algumas normativas no CNJ, como eu disse, já foram baixadas, deliberadas, aprovadas pelo nosso plenário. A mais conhecida, e esta está exatamente também sob a minha responsabilidade no Conselho, não é? Eu é que, por assim dizer, sou o guardião desta política, é a Resolução 401 de 2021, que estabelece diretrizes gerais de acessibilidade e inclusão no Poder Judiciário. Sabem vocês que eu presido a Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social do Poder Judiciário. A sustentabilidade tem a sua regência pela Resolução 400 e a responsabilidade social, no sentido de acessibilidade e inclusão no Poder Judiciário, exatamente com a Resolução 401 de 2021, que, digamos, deu o primeiro formato e todo o alicerce para estas várias políticas que se desdobram
em relação à pessoa com deficiência no Poder Judiciário brasileiro. Para citar ainda uma outra resolução, nós temos a 512 de 2023, que reserva vagas em concursos do Poder Judiciário para indígenas e para pessoas com deficiência, né? E estamos diante da nova política de acessibilidade que vem sendo debatida já há um bom tempo, e aí quem está à frente deste debate é o conselheiro Pablo Barreto, e cuja minuta foi finalizada agora em junho de 2025 e pretende assegurar condições de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência de uma maneira sistêmica e holística em todas as perspectivas e em todas as dimensões do Judiciário Nacional, no olhar externo, na atividade finalística e também no olhar interno. E neste caminho, o que tivemos exatamente em 2025 foi também a aprovação da Resolução 629, que eu mencionei a vocês, e que trata agora de um específico tipo de acesso, que é exatamente o acesso a cargos, funções e empregos públicos no Poder Judiciário por pessoas com deficiência. Porque aqui eu também estou falando de acessibilidade, na medida em que editais de concursos públicos muitas vezes traziam barreiras para o acesso dessas pessoas aos cargos, empregos e funções públicas. Traziam e ainda trazem, não é? E estou falando também, evidentemente, em inclusão e em diversidade. Não é? Pois muito bem, este caso, e aí é o que eu antecipava a vocês no início da nossa conversa, este caso chega a mim como uma demanda de uma pessoa com TEA, e aí eu falava a vocês desses desígnios cósmicos que muitas vezes têm caminhos que nós não reconhecemos, senão quando chegamos ao final da caminhada, não é? Por distribuição livre, este caso vem a mim, repito, de uma pessoa com TEA que alegava imensas dificuldades para aprovação em concurso para serventia extrajudicial, porque precisamente tinha de se submeter a provas orais e, sendo pessoa com TEA, tinha uma dificuldade imensa de fazer isto na presença de outras pessoas, com luzes muitas vezes intensas que ofuscavam, e quem conhece algo de TEA sabe que não é incomum que realmente eles tenham uma hipersensibilidade à luz, e também com muito ruído, o que lhe tirava a concentração e lhe deixava nervoso. E sabemos também que no transtorno do espectro autista não é incomum que, quando o indivíduo sai da sua zona de conforto, digamos assim, sai do seu ambiente de normalidade, ele muitas vezes entra em crise. Ele também sai da sua normalidade. E é claro que nessa condição ele não tem como fazer prova alguma, ainda que tenha todo o conhecimento. Pois bem, este caso chega a mim, o pleito, inclusive, era para que se anulasse o concurso. Eu não tive como fazer isto, exatamente porque não havia uma normativa específica, mas a partir deste caso, impulsionei, então, por um procedimento de ato normativo, a discussão do que hoje é a Resolução 629 do Conselho Nacional de Justiça. Ela é de 30 de junho de 2025 e assegura às pessoas com deficiência que se candidatem aos concursos públicos e aos processos seletivos do Poder Judiciário Nacional o direito a condições adaptadas de realização das respectivas provas, notadamente as provas orais, com plena acessibilidade, adaptações razoáveis e tecnologias assistivas. Então, nos termos desta resolução, as pessoas com deficiência, assim definidas pela Convenção de Nova York e pela própria Lei Brasileira de Inclusão, têm direitos
a todas as garantias de acessibilidade, às adaptações razoáveis e ao fornecimento de tecnologias assistivas em todos os concursos públicos e processos seletivos para o provimento de vagas de estágio, aprendizagem e cargos das carreiras do Poder Judiciário brasileiro, ou seja, magistrados e servidores, e também das serventias extrajudiciais com funções notariais e registrais. Não é? E aqui, o parágrafo único do artigo 1º logo diz que devem ser consideradas como tais tanto as deficiências visíveis como as invisíveis, no que eu poderei, então, enquadrar, inclusive, os vários níveis de suporte do transtorno do espectro autista, por exemplo. Obviamente, se eu estiver pensando em uma pessoa com TEA de suporte 3, ou seja, pessoas que muitas vezes não conseguem sequer se comunicar, obviamente não haverá como integrá-la para o serviço judiciário na condição de magistrado ou de servidor, não é? Mas, por outro lado, no suporte 1 ou 2, não, raramente isso será possível e, a despeito desta possibilidade, haverá ali, sim, uma dificuldade por conta das características da terra, eu fico apenas nesse exemplo, para realizar o concurso público. Não é? E então, para estes casos, exatamente hoje, mesmo que esta deficiência seja, como neste caso será, invisível, eu terei a possibilidade de que estes direitos sejam reconhecidos pela via da Resolução 629. E o que é que isto, então, mais concretamente trará à pessoa com deficiência? O artigo 3º diz que os editais de concursos públicos e processos seletivos deverão dispor sobre a garantia dessas condições de acessibilidade para a realização das provas, incluindo, como eu disse, as adaptações razoáveis e as tecnologias assistivas. O que significa, entre outras coisas, as próprias adaptações materiais em relação a mobiliário, em relação a equipamentos, etc. E, inclusive, a pessoa com deficiência poderá, então, requerer isto no ato da inscrição, e o que se espera é que os editais e os regulamentos de concursos prevejam os modos como nos tribunais essas pessoas vão requerer essas adaptações razoáveis, ou então, repito, as próprias tecnologias assistivas, não é? Por exemplo, um tradutor com inteligência artificial. E aí isto terá de ser igualmente antecipado à comissão do concurso pelos meios que o edital e o regulamento do concurso deverão prever. Há ainda a possibilidade de requerer apoio na execução de tarefas relativas às provas desses concursos públicos e, é claro, todos os cuidados relativos à acessibilidade atitudinal. Eu falava há pouco das barreiras atitudinais. Então, também medidas relativas à acessibilidade atitudinal podem ser requeridas de modo a garantir o devido acolhimento das pessoas com deficiência em todas as etapas do concurso. O artigo 4º, e aí eu termino por aqui esta minha abordagem da Resolução 629, e também já caminho para o final, porque o meu tempo se esgotou. O artigo 4º prevê mais especificamente que tipo de auxílios no curso das provas estas pessoas poderão ter, as pessoas com deficiência poderão ter. E eu digo desde logo que isto é um rol exemplificativo, não um rol exaustivo. Mas está ali estabelecido que o candidato com deficiência poderá obter, por exemplo, tempo adicional para a realização das provas. Isso deverá vir justificado com um parecer emitido por equipe multiprofissional. Vejam aí a questão da avaliação biopsicossocial. O parecer tem que ser multiprofissional e não apenas um parecer médico. Poderão ainda, eventualmente, obter
serviços de assistência de interpretação por terceiros aos candidatos com deficiência para registro em áudio e vídeo, o que será disponibilizado aos candidatos nos períodos de recurso estabelecidos em edital, se for necessário, inclusive, que recorram, terão, então, a oportunidade de acessar esses registros em áudio e vídeo para, eventualmente, impugnarem por entenderem que, durante a realização da prova, houve algum intercurso que lhes tenha dificultado a realização em razão da sua deficiência. Então, não apenas eles poderão ter esta assistência de interpretação por terceiros, como terão acesso, repito, a esses registros em áudio e vídeo para eventual impugnação. Nas fases discursivas, esses candidatos poderão se valer de ledores e transcritores, conforme a necessidade relacionada à respectiva deficiência. E, da mesma maneira, sala própria e específica para a realização da prova, obviamente com fiscais de provas capacitados para assistência do candidato. Ou seja, não se elimina a fiscalização e nem isso poderia acontecer. Mas, por outro lado, há a possibilidade de pessoas, por exemplo, com TEA, de realizarem estas provas em salas em que tenham mais silêncio, para que a deficiência não seja um impedimento para o acesso aos cargos e para que, repito, o concurso se adapte à pessoa e não o contrário. E nas arguições orais ainda são facultados, também de acordo com as necessidades relacionadas àquela deficiência, o uso de videoconferência, nos termos do artigo 8º da Lei 14.965, e salas de menor porte. Então, ficam aqui estas referências quanto a direitos que agora concretamente podem ser exigidos pelas pessoas com deficiência no contexto desses concursos. E para terminar, como eu disse a vocês, na quinta-feira, a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, a ministra Macaé Faria, um acordo de cooperação técnica para exatamente implementar a avaliação biopsicossocial da deficiência no Poder Judiciário Nacional, por meio, eu disse isso a vocês, do instrumento de funcionalidade brasileiro modificado, que é o IFBRM. Tá? A ideia é que tanto, de novo, para a atividade finalística, então para se definir se a pessoa tem deficiência e, portanto, terá direitos que está ali exatamente reclamando em uma ação judicial, como no olhar interno, ou seja, para se definir as acessibilidades, inclusive no concurso público, mas também as acessibilidades para quem já está no serviço público, para aprendizes, terceirizados, estagiários, servidores, magistrados que têm deficiência e já estão nas suas funções, para que se avalie, repito, a condição de deficiência e as necessidades que estão ali implicadas. A avaliação passará a ser biopsicossocial e utilizará exatamente este instrumento, o IFBRM, não é? E a ideia é que, a partir de 2026, este modelo já seja aplicado em todo o país e no âmbito do Poder Judiciário, repito, tanto na atividade finalística quanto na nossa necessidade ou para as nossas necessidades internas. Esta foi uma parceria que teve por base exatamente o dever de cooperação que decorre da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a Convenção de Nova York, que o Brasil ratificou em 2008, e também à luz da própria Lei Brasileira de Inclusão. E nos termos do que está nesta legislação previsto, nós teremos aí, por conta deste pacto, a articulação interinstitucional, normatização, capacitação, aplicação e avaliação com especialistas das mais diversas áreas. Meus caros, eu espero que tenham me ouvido bem. Eu encerro por aqui, porque já passei bastante
do meu tempo. Como eu dizia a vocês, a política nacional, que inclusive vai incluir a resolução 629 e as outras todas, algumas até serão revogadas por conta deste ato maior, ela já está apresentada aos conselheiros e deverá vir à discussão e ao debate em plenário nas próximas sessões. A nossa expectativa é que talvez ainda este ano nós a tenhamos aprovado. Muito obrigado a todos, um grande agradecimento à FENAJUF e até uma próxima ocasião.